Cada pensamento antes de dormir é uma semente que você planta no terreno mais fértil da sua existência. E aquilo que você pede nesse momento tem um poder inacreditável de moldar o seu amanhã. E agora, eu te pergunto, você está pronto para mudar o rumo da sua vida? Está pronto para pedir a Deus de uma maneira que fará até os caminhos mais impossíveis se curvarem diante de você? Então fique comigo, porque será nesse instante que as palavras que você fala vão atravessar barreiras invisíveis e alcançar dimensões que você nunca imaginou. Imagine comigo, você deita sua cabeça no travesseiro, respira fundo e, em vez de repetir preocupações ou medos, você decide conversar com Deus de um jeito que poucos ousam. Você diz a Ele, não apenas o que deseja, mas quem você está decidido a se tornar. E aqui está a chave. Você não suplica como alguém fraco. Você pede como um filho que reconhece sua herança divina. E nesse instante, sua mente começa a se alinhar, como se recebesse uma ordem clara. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Os grandes milionários e visionários nunca vão dormir entregando sua mente ao acaso. Eles sabem que a última palavra do dia cria o tom do amanhã. Agora, se você está se perguntando, mas nem todos acreditam em Deus, nem todas as pessoas que se tornam milionárias conversaram com Deus antes de dormir. Mas aqui está o segredo. Eles podiam não acreditar em Deus, mas muitos ainda usavam Deus como metáfora. Eles compreendiam que antes de dormir existe uma força que pode ser direcionada, e alguns chamavam de subconsciente, outros de energia, outros simplesmente de fé na vida. Mas o que poucos entenderam é que toda essa linguagem é apenas uma forma humana de explicar o mesmo poder, o poder de entregar seus últimos pensamentos ao invisível. Mas aqui está o detalhe que te deixa à frente das pessoas que não creem. Acreditar em Deus está intimamente ligado ao sucesso pessoal, pois a vida daquele que confia nele é moldada por princípios divinos e a fidelidade a Deus. O sucesso não é apenas um resultado de méritos humanos, mas uma bênção de Deus que reflete seu plano e seu propósito. A própria Bíblia revela que o sucesso genuíno está em honrar a Deus e contribuir para transformar o mundo ao nosso redor. E isso exige uma mudança interior que reflita o caráter de Cristo. Os grandes milionários, os inventores, os gênios da humanidade, todos eles usaram esse momento antes de dormir para plantar ordens no invisível. Um pedindo sabedoria, outro clareza, outro coragem, outras soluções que ninguém mais via. E quando o dia seguinte chegava, a vida parecia conspirar a favor. Não era mágica, era alinhamento. Eles sabiam que, se terminassem o dia pedindo grandeza, acordariam no outro dia preparados para criar grandeza. E você? O que você tem falado antes de dormir? Você tem deixado o medo, a ansiedade e as preocupações ditarem suas últimas palavras, ou tem feito o que os visionários fazem, entregando seu coração e seus desejos a Deus, confiando que Ele é capaz de abrir até os caminhos que o mundo diz que são impossíveis? Preste atenção em mim agora. Se você decidir mudar o que fala antes de dormir, você estará mudando não apenas o seu amanhã, mas o seu destino inteiro. Mas antes de te revelar, é extremamente necessário que você entenda isso de uma vez por todas. Muitas pessoas passam a vida inteira pedindo, orando, clamando, mas nunca veem resultados. E isso gera frustração, gera a sensação de que Deus não está ouvindo. Mas eu quero que você preste muita atenção agora, porque vou revelar um erro invisível que a maioria comete e que talvez esteja bloqueando a sua vida até hoje. O problema não é pedir. O problema está na forma como você pede. A maioria se aproxima de Deus como alguém derrotado, como um mendigo espiritual, como quem implora por uma esmola. Mas Deus não te chamou para ser um mendigo. Ele te chamou para ser filho. E filho não implora. Filho pede com confiança, sabendo que tem direito à herança. Aqui está a chave. Quando você vai dormir dizendo, Senhor, eu não consigo, eu sou fraco, me ajuda, por favor, você está entregando ao amanhã uma ordem de fraqueza. Está programando o dia seguinte para repetir a mesma limitação. Agora, quando você vai dormir declarando, Senhor, eu sei que estou em tuas mãos, sei que o impossível é possível, e eu já agradeço porque recebo o que preciso. Tudo muda. Você envia ao universo uma ordem de poder, de vitória, de confiança. Você começou a entender o poder disso? É por isso que muitos não recebem, porque pedem como se Deus fosse pequeno, como se ele tivesse que ser convencido. Mas Deus não precisa ser convencido. Quem precisa ser convencida é a sua própria mente, o seu próprio coração, para que você entre no nível de fé em que as portas se abrem. O erro invisível é achar que pedir é implorar, quando na verdade pedir é alinhar-se com a certeza
de que você já recebeu. E agora eu te pergunto, como você tem pedido? Como alguém que teme não ser atendido ou como alguém que já sabe que é ouvido? Esta é a linha que separa os que vivem esperando milagres que nunca vêm e os que deitam a cabeça no travesseiro e acordam no outro dia vendo a vida conspirar a favor. Agora que você já entendeu o erro invisível que trava a vida de tanta gente, é hora de revelar o caminho certo. Porque não basta apenas pedir, é preciso pedir de uma forma que desperte dentro de você uma certeza inabalável, uma confiança que transforma cada palavra em uma ordem espiritual. Preste atenção em mim agora. Pedir da forma certa não significa inventar frases mágicas ou fórmulas prontas. Significa alinhar o coração, a mente e a fé em um mesmo tom de voz. É falar com Deus como quem já enxerga a vitória, mesmo antes dela se manifestar. É agradecer como se já tivesse recebido, mesmo que os olhos ainda não vejam. Quando você vai dormir, imagine que está diante de Deus, como um filho amado diante do Pai. Você não precisa implorar, você não precisa se humilhar como quem não tem valor. Você precisa declarar com humildade, sim, mas também com confiança. Diga algo como: Senhor, eu sei que Tu já preparaste os caminhos que eu ainda não vejo. Eu sei que portas estão sendo abertas, mesmo que eu ainda não esteja diante delas. Eu sei que o impossível é apenas um cenário onde a Tua mão se move. Não comece listando tudo que está errado na sua vida. Se você faz isso, está apenas reforçando em sua mente o peso que já carrega. O primeiro passo é outro. Chame a presença dele com gratidão. Agradeça até pelo que ainda não se cumpriu. Diga: obrigado, Senhor, porque sei que estás comigo. Obrigado porque, mesmo sem ver, eu já creio que os caminhos estão se abrindo. A gratidão é a chave que abre a porta do impossível. Depois, fale com clareza. Não peça como quem solta palavras vagas. Peça como quem sabe exatamente o que deseja. Se você quer prosperidade, diga com fé: Senhor, eu recebo de Ti a abundância que me permitirá abençoar outras pessoas. Se você busca força, declare: eu recebo de Ti coragem, disciplina e determinação para vencer cada batalha. O céu não responde à confusão, o céu responde à certeza. Outro segredo poderoso: peça como se já tivesse recebido. É isso que transforma uma oração comum em um decreto de poder. Não diga: Senhor, será que um dia eu vou conseguir? Diga: Senhor, obrigado porque já me destes o que preciso. Eu recebo e caminho nessa vitória agora. Entenda, você não está tentando convencer a Deus. Está convencendo a si mesmo de que Ele já está agindo. E ainda há algo mais profundo. Não fale apenas com a boca, fale com o coração. Sinta as palavras como se já fossem realidade. Imagine-se vivendo aquilo que pede. Veja-se entrando naquela porta, alcançando aquela vitória, realizando aquele sonho. Quanto mais vívida for a imagem dentro de você, mais forte será o chamado que você envia ao invisível. Essa é a forma correta de pedir, com gratidão, clareza, certeza e emoção. Quando você pede assim, não está apenas orando, está declarando destino, está chamando o impossível para a sua vida. Você já parou para pensar em como os grandes visionários, líderes e milionários reforçam suas crenças todos os dias? Eles acordam já conscientes de que a primeira ordem que entregarem à própria mente vai guiar todas as suas ações ao longo do dia. E aqui está um segredo que poucos conhecem. Eles não apenas acreditam em algo maior, mas alimentam essa crença constantemente, até que se torne impossível duvidar. Enquanto a maioria levanta da cama reclamando do peso da rotina, os visionários começam o dia com declarações poderosas. Uns chamam isso de oração, outros de afirmação, outros apenas de convicção inabalável. Mas o princípio é sempre o mesmo. Você não pode esperar resultados extraordinários vivendo com pensamentos comuns. Agora imagine comigo, se antes de dormir você entrega a Deus o seu pedido, o seu decreto de vitória, ao acordar você precisa reforçar esse decreto com a mentalidade que abre portas impossíveis. Isso significa levantar-se e agir como quem já recebeu. Significa começar o dia não perguntando: será que vai dar certo? Mas declarando: tudo já está se alinhando a meu favor. Os milionários espirituais e práticos entendem isso. O mundo externo se curva diante de uma mente que não se rende à dúvida. A diferença entre quem alcança o impossível e quem vive preso ao comum está exatamente nisso. Não é a sorte, não é apenas talento. É a capacidade de manter viva a chama da fé e da convicção todos os dias. Você quer saber por que alguns acumulam riquezas, oportunidades e realizações que parecem inalcançáveis? Porque eles decidiram que a cada manhã reforçariam sua crença como um guerreiro afia a espada.
Eles repetem para si mesmos até se tornarem inabaláveis. Eu posso, eu consigo, eu já recebi. E quando alguém acredita assim, não existe muro que permaneça de pé, não existe porta que não se abra. Essa é a mentalidade que abre portas impossíveis. Não esperar provas para acreditar, mas acreditar até que as provas sejam obrigadas a aparecer. E se você decidir viver assim, sua vida nunca mais será a mesma. Agora eu quero que você faça um exercício comigo, mas preste muita atenção, porque isso pode mudar tudo em sua vida. Não é uma teoria, é uma prática simples, mas tão poderosa, que se você repetir todas as noites, vai sentir a diferença nos primeiros dias. Antes de dormir, deite-se, feche os olhos e coloque a mão sobre o coração. Respire fundo 3 vezes, como se estivesse soltando todo o peso do dia. E quando a sua mente começar a se acalmar, você vai falar com Deus de uma maneira que talvez nunca tenha feito antes. Não comece pedindo, comece agradecendo. Diga em voz baixa: obrigado, Senhor, porque sei que estás comigo. Obrigado porque portas já estão se abrindo. Obrigado porque já recebi aquilo que ainda não vejo. Ao falar isso, perceba como seu coração se expande. Gratidão é a linguagem que abre o coração de Deus e, ao mesmo tempo, abre o seu próprio coração para crer. Agora faça o segundo passo. Declare exatamente o que deseja. Não diga um dia eu quero. Diga: eu recebo de ti coragem, sabedoria e prosperidade para viver a vida abundante que já está preparada para mim. Se você busca cura, diga: eu recebo saúde plena em meu corpo e em minha mente. Se você busca prosperidade, declare: eu recebo a abundância que me permitirá abençoar a vida de outros. E o terceiro passo é o mais importante. Imagine como se já tivesse recebido. Veja-se vivendo aquilo, caminhando por aquela porta, segurando aquela vitória em suas mãos. Sinta a emoção como se fosse real, porque aos olhos da fé já é. É assim que você transforma uma simples oração em uma chave de poder. É assim que você planta no invisível a semente que vai florescer no amanhã. Muitos vão dormir sem nunca fazer isso e acordam repetindo o mesmo ciclo. Mas você, se fizer esse exercício, estará chamando o impossível para dentro da sua vida. Preste atenção em mim agora, porque o que vou te revelar não é comum. Existe um segredo esquecido, enterrado no coração da fé, que tem o poder de transformar uma simples oração em um verdadeiro milagre. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir isso. A oração não é apenas falar, é ativar dentro de você a certeza de que já aconteceu. É alinhar a sua boca, o seu coração e a sua mente em uma única direção. Quem esquece esse princípio, transforma a oração em palavras soltas, que o vento leva. Mas quem o lembra, transforma cada palavra em um decreto poderoso, capaz de mover o invisível. Imagine comigo. Você entra no quarto, dobra os joelhos, fala com Deus e sai dali com o mesmo peso, com a mesma dúvida, com a mesma fraqueza. Essa oração não gera milagre, porque o segredo foi esquecido. O segredo é que quando você fala com Deus não é para despejar medo, mas para ativar fé. Não é para repetir que você não consegue, mas para declarar que a vitória já foi entregue em suas mãos. Os grandes visionários, aqueles que pareciam ter algo divino guiando seus passos, entenderam isso de forma prática. Eles não apenas pediam, eles visualizavam, sentiam, declaravam. Eles pediam como quem já tinha, e é exatamente isso que separa uma súplica vazia de uma oração que traz resultados reais. Esse é o segredo esquecido. Oração não é sobre convencer a Deus, é sobre convencer a si mesmo de que Ele já respondeu. Quando você entra nesse estado, o impossível começa a se curvar. As portas que estavam fechadas começam a ranger. Os caminhos que pareciam bloqueados começam a se abrir. Então nunca mais ore apenas para soltar palavras. Ore para plantar decretos. Ore para alinhar a sua alma com o plano de Deus. Ore para sair dali transformado e não para sair igual. Esse é o segredo que transforma a oração em milagre. E se você decidir viver por esse princípio, prepare-se, porque a sua vida nunca mais será a mesma. Quando você estiver diante de Deus, não comece reclamando do que falta. Comece agradecendo pelo que já existe e pelo que ainda virá. Diga assim: Senhor, obrigado pela vida que tenho. Obrigado porque mesmo quando não vejo saída, eu sei que Tu já preparaste os caminhos. Obrigado porque enquanto eu durmo, Tu trabalhas ao meu favor. Você percebe a diferença? A gratidão abre a porta do coração de Deus e ao mesmo tempo molda o seu coração para acreditar. Depois declare aquilo que deseja, como se já fosse realidade. Se você busca prosperidade, ore assim: Senhor, eu recebo das Tuas mãos a prosperidade que preciso
para viver com abundância e abençoar outras pessoas. Eu vejo essa prosperidade chegando até mim e já te agradeço porque sei que ela é real. Se o que você precisa é força, fale: Pai, eu já recebi de ti coragem, disciplina e energia para enfrentar os desafios. Eu acordo amanhã com clareza, foco e determinação, porque essa força já foi colocada dentro de mim. Se a saúde declare: eu recebo saúde plena em meu corpo, em cada célula, em cada respiração. Obrigado, Senhor, porque a cura já está se manifestando em mim. Você percebe o padrão? Não é uma oração de dúvida, é uma oração de certeza. É você se posicionando diante de Deus, não como mendigo, mas como filho amado que sabe que já recebeu. E ainda um último detalhe: fale com emoção. Não diga as palavras de forma fria. Repita como quem acredita de verdade. Imagine, sinta, veja-se vivendo aquilo que pede. Quanto mais vívida for a imagem dentro de você, mais rápido ela se tornará realidade. Esse é o segredo que transforma a oração em milagre. Gratidão, declaração e emoção. Quem ora assim não apenas pede, ativa. E quem ativa, recebe. Agora escute com toda a atenção, porque o que vou te revelar é profundo. Quando você ora da maneira certa, algo acontece no invisível, e a maioria das pessoas nem imagina. Quando você declara com fé, é como se uma ordem fosse enviada para o universo espiritual. Você não vê, mas já está acontecendo. Imagine uma chave girando lentamente numa porta. Enquanto você fala com Deus dessa forma, cada palavra é um giro dessa chave. E quando você termina a oração, o que parecia trancado começa a se abrir. As circunstâncias começam a se mover. Pessoas certas cruzam o seu caminho. Oportunidades aparecem onde antes só havia silêncio. Mas não é só fora de você que algo acontece. Dentro de você, uma revolução começa. Sua mente desperta para ideias que antes estavam apagadas. Seu coração se enche de coragem que antes não existia. Você acorda no dia seguinte com uma clareza que nunca teve antes. Isso não é coincidência, é consequência. É a manifestação invisível do que você plantou com suas palavras na noite anterior. E aqui está o detalhe que poucos entendem. Quando você pede da maneira certa, o impossível já começa a se curvar diante de você. Não é que o problema desaparece magicamente, mas as soluções que antes estavam escondidas começam a se revelar. É como se o véu fosse retirado dos seus olhos. Pense nos maiores vencedores, nos visionários que pareciam caminhar sempre com sorte. Eles não tinham sorte, eles sabiam se alinhar com esse poder invisível. Uns chamavam de fé, outros de convicção, outros de energia criadora. Mas a verdade é uma só. Eles ativaram a mesma força que está disponível para você agora. Então nunca mais subestime uma oração feita com fé. Nunca mais pense que suas palavras não têm peso. No invisível, cada declaração é registrada, cada gratidão é multiplicada, cada certeza é transformada em caminho aberto. Quando você ora assim, não há muro que fique de pé, não há porta que permaneça fechada. Esse é o segredo. Enquanto você dorme, Deus já está trabalhando. E quando você acorda, o impossível já começou a se mover. Quando acordar, lembre-se, o primeiro pensamento do dia é a continuação da sua oração da noite. Se você acorda reclamando, anulou tudo o que plantou. Mas se acorda agradecendo, declarando vitória, você reforça a semente e acelera a colheita. Então continue firme, independente do que aconteça. Continue com a mente forte e com o coração blindado. Cada palavra que você fala durante o dia é um tijolo na construção do futuro. Por isso, vigie sua boca. Substitua a reclamação por gratidão. Troque o eu não consigo pelo eu já recebi. Transforme cada desafio em uma oportunidade de reafirmar sua fé. Essa é a mentalidade que faz o impossível se curvar diante de você. E lembre-se, Deus não responde a dúvidas, Ele responde a certezas. Milagres não acontecem por acaso. Eles acontecem porque alguém decidiu acreditar até o fim. Se você manter essa postura, prepare-se, porque a sua vida vai se transformar diante dos seus olhos. E eu quero que você comente aqui embaixo uma frase poderosa para despertar o poder de Deus em você. Comente aqui abaixo: minha fé está viva. Escreva como um decreto da sua fé, para que o universo, as pessoas e você mesmo lembrem que a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Se essa mensagem falou com você, se tocou o seu coração e acendeu a sua fé, deixe o seu like para que mais pessoas recebam essa palavra. Se inscreva no canal, porque todos os dias eu trago mensagens que podem mudar a sua vida. Obrigado por me acompanhar até o final.
Fico muito feliz em saber que pessoas como você estão comprometidas em evoluir todos os dias e buscar a verdadeira transformação. Fique bem, fique em paz, fique com Deus e até a próxima.